Você vai acompanhar agora uma entrevista exclusiva com um dos homens mais ricos e poderosos do mundo que está em visita ao Brasil. Você vai saber por que ele está aqui e vai saber também a impressionante história do assassinato de seu pai, o homem que ajudou a reconstruir o Líbano e que foi brutalmente assassinado em fevereiro desse ano. Acompanhe agora com exclusividade do Jornal da Noite. O esquema de segurança impressiona. Policiais, agentes infiltrados, batedores, especialistas antibomba, guarda-costas, agentes de inteligência. No lado de dentro, entre o som do piano e o movimento aparentemente rotineiro de um 5 estrelas, uma grande e detalhada mobilização num dos hotéis mais tradicionais de São Paulo. No andar mais alto, na luxuosa suíte presidencial, está hospedado um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Saad Rafik Hariri tem uma fortuna estimada em mais de 7 bilhões de dólares. Saad Hariri é filho do homem que mudou a história do Líbano. Do homem que reconstruiu o país após décadas de guerra. Do homem que foi vítima de um ataque meticulosamente planejado em fevereiro desse ano. Um carro-bomba intercepta o comboio do ex-premier em Beirute. Além de Hariri, outros 20 mortos, 200 feridos. Suspeitos presos. Desconfianças e acusações da participação de grupos ligados à Síria. O que esse crime mudou na vida política, na relação do poder no Líbano? What this crime has changed in the life of Lebanon, in the relation of power? Change everything. Lebanon is free, independent. It makes its own decision now. Mudou tudo. O Líbano está livre, independente, toma as próprias decisões agora. O Líbano, antes de 14 de fevereiro, era submisso. Agora é um país livre. Depois de 30 anos, tivemos uma eleição. O senhor acredita numa participação da Síria nesse crime? Do you believe in a Syrian role in this crime? Seja quem for que tenha cometido esse crime, precisava ser punido. Não importa quem praticou. Qual a influência de quem foi? Há exatamente 2 anos, nessa mesma suíte, onde hoje está sentado Saad Hariri, estava o seu pai. Uma de suas últimas entrevistas antes de morrer vítima de um atentado. Qual foi o segredo para o senhor se tornar um empresário tão bem-sucedido? You mean I did not get a very high education, but I study business in the university, and I work very hard in an honest country. I think that the key for success is the determination on one hand, and hard working, and loyalty. 2 anos atrás, eu tive nessa mesma cadeira o seu pai. Ele deu uma entrevista muito importante, ele que foi uma figura tão proeminente no Líbano. Quem é que assassinou o seu pai? 2 years ago, I had in this chair your father, which was a very important interview. Who killed your father? Nós ainda não sabemos, mas existe uma investigação em andamento para tentar descobrir quem praticou esse crime terrível. Acredito que essa comissão tem boas perspectivas e deve descobrir quem cometeu esse crime. Eles já apontaram suspeitos e evidências, e eu espero que esse triste capítulo seja encerrado rapidamente da história. Quais são os principais suspeitos? Who are the main suspects? Alguns já estão presos, outros estão sendo interrogados. Eu tenho confiança na comissão que investiga o assassinato. Todo o Líbano deve confiar na conclusão que eles chegarem, porque o trabalho deles é muito profissional e dedicado. Saad Rafik Hariri tem uma fortuna estimada em mais de 7 bilhões de dólares. Aos 35 anos, casado, pai de 2 filhos, graduado nos Estados Unidos,
É dono de algumas das maiores empresas de construção do Oriente Médio. Domina também o setor de telecomunicações em vários países, principalmente o seu Líbano. A tecnologia da informação é outro grande investimento da família. Ele herdou um império financeiro e o legado político do pai, o homem mais influente do Líbano nas últimas décadas. O senhor acha que a democracia no Líbano pode sobreviver mesmo sem o seu pai, o papel que o seu pai desempenhava? Can democracy in Lebanon survive even without your father, who was so important in your country? Acho que meu pai foi quem começou a colocar as fundações no Líbano para construir um país forte, independente e democrático. Ele dizia que ninguém é maior que o nosso país. Saad Hariri é o líder do Movimento do Futuro, bloco majoritário do parlamento libanês. Ele próprio indicou o atual primeiro-ministro do Líbano. A história da família se funde com a história do país. O Líbano se revela palco de uma comoção jamais vista na região. Cristãos e muçulmanos se unem num ato de revolta pelo assassinato do primeiro-ministro. E depois de 30 anos, o Líbano realiza eleições. What do we already know about who committed this crime? O que a gente já sabe sobre quem cometeu o crime? 4 integrantes das forças de segurança do Líbano estão presos. Eles vão passar por uma cariação com generais sírios. A postura que a família tomou foi de não se envolver nas investigações. O jovem Hariri fala em continuar democratizando o país. Quer ajuda do Brasil, onde também vê oportunidades e negócios. Pode fazer grandes investimentos, parcerias. Quais são os principais objetivos da sua visita ao Brasil? What are the main goals of your visit here in our country? O Brasil é um ótimo país e a relação com o Líbano tem avançado muito. Desde o assassinato, os libaneses no Brasil demonstram indignação com o crime. The Lebanese and Brazilian community has stood out angrily against this act. Muitos imigrantes têm sido acolhidos aqui por mais de 120 anos. Já existem negócios entre os dois países e precisávamos encontrar uma maneira de melhorar ainda mais. Saad Rafik Hariri reconhece a força do terrorismo que atormenta o Oriente Médio. O jovem Hariri é obrigado a viver cercado de seguranças, mas sempre procura demonstrar coragem e esperança em dias menos inseguros. Do you have the fear that the same thing could happen to you or not? Are you afraid of terrorist acts yourself? O senhor tem receio de que um ato terrorista possa acontecer também com o senhor? One should be afraid only of God. Só tenho medo de Deus. Procuro viver o momento de cada vez. And your father knew that this could happen, right? Seu pai sabia que isso podia acontecer. Yeah. And were there important signals that this could happen? Havia sinais importantes de que isso poderia acontecer? O momento era tenso no Líbano. Havia muita pressão sobre meu pai, antes do crime, infelizmente. Mas acho que ele morreu como um mártir. Uma pessoa me disse uma vez, seu pai fez muito para o mundo. Ele não poderia ter morrido de outra forma, como doença, por exemplo. He shouldn't die otherwise. Is peace possible in the Middle East or peace is an utopia? O senhor acha que a paz é possível no Oriente Médio ou é uma utopia? No, it's very Não, é uma realidade, porque as pessoas querem a paz na região. O Oriente Médio quer paz. As pessoas de Israel, da Arábia, do Líbano, todos os países querem paz. É preciso tomar decisões corajosas e trabalhar para conseguir a paz que você quer. Eu acho que se existe um caminho para a paz, vamos encontrá-lo. Daqui a
pouco as últimas informações sobre as investigações da morte de Rafik Hariri. Eu já volto. A Síria autorizou hoje a ONU a interrogar os suspeitos da morte de Rafik al-Hariri. São 5 altos funcionários de segurança da Síria. O interrogatório vai acontecer na sede da ONU em Viena, na Austrália.